E aí, Braulio, rápido que o povo está perguntando. Tá infernal. Tá infernal. Aqui, ó. Vamos lá. Estar longe da... Vamos ler tudo, né? Que é tudo, depois eu respondo tudo. Beleza. Blocão. Blocão. Estar longe da face de Deus. A ideia do inferno, do afastamento de Deus na eternidade, era sempre comentado por Paulo em suas epístolas. Como relacionar sua interpretação do inferno e o texto de Tessalonicenses? Interrogação. Como relacionar sua interpretação do inferno e o texto de Tessalonicenses? Muito obrigado. Tessalonicenses quanto? 1, 6, 10. 6:10 diz: para vós outros, na manifestação dele, alívio, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não obedecem a Deus, contra todos os que não conhecem a Deus, e contra todos os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu creio nisso de cabo a rabo. O que mais? Depois eu explico por quê. Aí ela usa a frase aqui, ruína eterna longe de Deus. Pode ler. Né? Aí tem aqui, o que você acha da expressão, o inferno é aqui? Também. Tá. Mas não está longe de acabar aqui. Tá. O que mais? Um colega de mestrado que pesquisa o panteão áfrico da Universal diz que entrevistou um pai de santo e ele diz que as entidades que baixam lá na igreja deles são orixás. Isso aí o Laprovita Vieira me disse, um monte de papas da Universal já me disseram, e um dia o Laprovita me disse aqui no aeroporto de Brasília, quando eu disse, por que vocês, supostamente querendo libertar pessoas do diabo, invocam demônios nos cultos? Aí ele disse, é porque o nosso povo é muito supersticioso e a gente tem que trabalhar com esse elemento para poder juntar pessoas. Então, uma estratégia deliberada, consciente e infernal. O que mais? Em Apocalipse fala que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Então, na verdade, eles estão fazendo uma profecia contra Cristo. Por quê? Não sei, esse cara aqui é o Felipe. Porque se diz que Satanás também era a brilhante estrela da manhã. Aí fica essa confusão. Se Satanás foi um dia designado como a brilhante estrela da manhã, parece que essa designação não cabe em nada positivo. Mas Satanás foi assim descrito quando ele era absolutamente positivo. Quando ele ficou negativo, ele foi chamado de Satanás, Diabo, Belzebu e tudo mais. Agora, Jesus é a brilhante estrela da manhã. É aquele em quem o diabo tem sua condenação. Porque o diabo, não subsistindo em forma de Deus, por usurpação, quis ser igual a Deus. E Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se fez homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Essa é a sentença de Satanás, a antiga estrela da alva, que caiu por não aceitar a dimensão da sua própria glória e surtou na perspectiva de usurpação. E Jesus é aquele que, sendo, decide não ser. Amém. Que mais? Certo. Tá. Deus não tem nenhum prazer nesses sofrimentos. Todo mundo tem chance aqui. Você não acha? Aqui eu já expliquei quinta-feira passada, aqui e depois daqui também. Vou falar disso daqui a pouco. O que você acha da gravação dos Sons do Inferno no documentário? No rádio. Acho brincadeira. Acho brincadeira e o povo adora esse tipo de coisa. O diabo faz a festa quando tem alguém gravando, meu irmão. Ofereça um microfone, o diabo é igual pastor, não pode ver um microfone que fala. Cai pra dentro. Posso mais? Pode. Hoje creio que o inferno é uma outra dimensão, sem ser necessariamente um lugar físico, um estado espiritual. Certo. Será que estou pensando certo? Não, tá certo. Pode ir certo? adiante. Pode ir adiante. Uhum. Aí tem um inferno mais assim, na linha dos crentes saindo do documentário. Uhum. Oi, Kai, meus medos me assombram, tal como essas imagens do inferno. Uhum. Como me livrar disso? Tenho medo que meu filho doeça, meu marido, minha mãe. Socorro, Caio. Uhum. Coitado. Aí essa é uma pessoa que carrega o inferno como medo, como paranoia,
como suspeição de que o mal vai visitá-la com dor. Então o problema dela não é inferno, é uma mente insegura, sem fé, paranoica, com todo esse artefato de medo, esses artefatos do medo que a religião produz na cabeça dos crentes, né? É isso aí. Você viu aquele pastor pregando sobre o inferno e o povo todo dizia aleluia, Aleluia. todo mundo aqui merece ir para lá, amém, aleluia. Agora tem um monte de gente queimando no inferno, aleluia, graças a Deus, louvado seja Deus. Isso é coisa de crente. O cara dá aleluia porque tem gente no inferno. Não, e tem uma O aqui diabo diz, esses são os meus aliados. E aí? Aí vou dar um. Você deu uma raquetada, aí a bola vai andar forte agora, cara. Eu queria entender porque os crentes falam muito mais do diabo e do inferno do que de Deus. A minha mãe, praticamente, não fica um dia sem condenar alguém ao inferno. Eu já pedi milhares de vezes para ela parar com isso. Eu expliquei os motivos para ela, mas ela nunca me deu ouvidos. Eu até parei de falar disso com ela, sabe, Caio? Eu tenho medo que ela me condene também. Né? Agora, sabe por quê? Porque... A mãe do cara. É porque esses crentes, em geral, são igual aquele pastor. Dá para dar uma ajeitadinha nesse preview aqui, Leozinho, que ele está todo borrado, deve ser um negócio aí falhando. Mas sabe por que eles ficam assim? É porque eles não servem a Deus por amor. Eles servem a Deus por medo. E como eles obedecem a Deus por medo, o que acontece é o seguinte, eles ficam com raiva de todo mundo que com medo ou sem medo vive a vida que quer viver. Então eles têm que condenar o inferno como vingança quem não adotou a espiritualidade do medo para se comportar. Aí eles ficam com ódio desses indivíduos que não fazem a supressão do que o crente considera um mal que projeta alguém no inferno, contra o crente que, por medo do inferno, não mata o novilho cevado, não entra na festa do Pai, não celebra coisa alguma, vive enclausurado e com ódio de todo mundo que viva diferente. Aí é uma reação de inveja do pecador. Esse mandar gente para o inferno toda hora é crente com inveja do pecado dos outros. É que fica mandando os outros para o inferno o tempo todo. Eles morrem de tesão no pecado do cara que está indo para o inferno. É vingança invejosa. O que você está dizendo, Zé? Não, é por causa disso que no comecinho que você estava falando lá na introdução, no devocional, tem muito a ver, eu estava viajando naquela hora, tem muito a ver com o que a igreja evangélica prega, né? De você sempre ter que pagar um preço. Tem que pagar um preço, porque senão você não é redimido nunca. Você quer casar? Não, você tem que pagar um preço. Você quer os dons do Espírito? Tem que pagar um preço. Sempre você vai ter que correr atrás. Eles nunca aceitam que nós somos realmente redimidos. E o medo redimidos. do inferno é o purgatório dos crentes em vida. A Igreja Católica tem um purgatório para purgar os caras remediáveis depois da morte. A Igreja Católica não tem uma teologia do purgatório, mas o purgatório, a Igreja Evangélica não tem uma teologia do purgatório, mas o purgatório evangélico é esse medo do inferno, que faz as pessoas viverem não para Deus, mas viverem tentando não ir para o inferno a vida inteira, o que gera um inferno existencial sem tamanho no coração. Que mais, Val? Por que a igreja física se torna um inferno quando pecamos? Né? Porque tem um monte de gente que servindo a Deus pela razão que eu disse, que não é por amor, não é por misericórdia, não é por graça. É a parábola do credor incompassível em cumprimento. O cara acha que recebeu o perdão de Deus, não se apropria do perdão de Deus e continua raivoso contra o mundo. É ler lá Mateus 18, parábola do credor incompassível, a gente vai entender isso, eu vou falar dela daqui a 5 minutos quando você acabar essa lista aí. Tá. O que mais? O medo do inferno afasta as pessoas da graça de Deus, Caio? Claro, nunca vi ninguém se aproximar da graça de Deus por causa de medo do inferno. O que eu vejo é gente, por causa do medo do inferno, ficar recorrendo à graça de Deus como antídoto, mas não como paixão, amor e entrega. A graça de Deus não é a motivação, é a defesa contra o inferno. Não é a alegria da vida, do Salmo que diz a tua graça é melhor do que a vida. Esses caras dizem, a tua graça é a alternativa ao inferno, mas não é prazer, não é constrangimento do amor de Deus no coração. Por isso o inferno nunca sai da alma dessas pessoas,
enquanto elas se dizem salvas e mandam outros para o inferno. O que mais? É possível crer em Deus sem acreditar no inferno? Não. Eu acho que quem crê na revelação do Novo Testamento sabe que existe céu e inferno, mas sabe que a motivação do Novo Testamento para a gente andar com Deus não é o bônus celestial, nem são as penalidades infernais. Tudo só vale, meu querido, se for por amor. Se for ambição de celestialidade, não te põe no céu. E o medo do inferno não te tira dele. O que te tira do inferno é a confiança de que está pago, consumado, feito, e o inferno morreu em Cristo Jesus para quem crê. O que mais? É correto termos consciência da graça pelo medo? Não, às vezes acontece de se ter consciência da graça pelo medo. Mas se a graça não se mantém em nós pelo medo, ela só se mantém em nós pelo amor grato ao que Jesus fez por nós. O que mais? O que significa, aspas, cada um será salgado com fogo, que está em Marcos 9:49? Ali ele não está falando exatamente do inferno. O que ele está falando ali é da purificação pelas tribulações dessa vida. É o batismo de fogo que Jesus disse da tribulação. Agora, eu falei quinta-feira passada do pessoal da loteria que fica apostando em ser salvo pelo fogo. Lembra da explicação longa de quinta-feira passada? Então eu vou deixar o pessoal ir a on demand e só se atualizar. Mas vamos em frente que eu tenho que dizer. A última agora, hein? Senão não tenho mais 10 minutos para falar. Aqueles que não declararem Jesus como seu Senhor e Salvador estão condenados ao inferno ou separados de Deus? Só se for crente. Crente sim. Crente que fica confessando Jesus com a boca e negando Jesus com a vida, está se colocando em lugar de risco. Agora, como eu expliquei quinta-feira passada, o gentio que não tem lei, Romanos 12, que não sabe da informação nenhuma, será julgado de acordo com a lei da sua própria consciência. E Paulo diz que será uma grande surpresa. Romanos 2,16, quando os segredos dos corações dos homens forem abertos, naquele dia, em Cristo Jesus. E Jesus advertiu isso o tempo todo, dizendo, olha, cuidado vocês que se dizem filhos do reino, vão ficar de fora. Enquanto um monte de gente que não sabia de nada, virá do norte, do sul, do leste, do oeste, se sentará à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vocês que viveram da presunção de pedigree de salvação, ficarão de fora, onde a porta não se abrirá, onde haverá choro e ranger de dentes. O que mais? Bom, deixa eu falar agora. Fala então. agora. Número 1. Essa noção de inferno é uma noção que não nasceu pronta na Bíblia. Você no Velho Testamento não tem alusões a um inferno de punições no Velho Testamento. O Seol, que você vê mencionado no hebraico, portanto no Velho Testamento, era sinônimo de sepultura, de morte. O Velho Testamento nos ensina que somente os homens justos e bons, e que caminharam em nobreza e fugindo da iniquidade, são os que se reúnem aos seus pais após a morte. Os que vivem sem piedade são aqueles que, ao morrerem, isso eu estou falando do Velho Testamento, são mergulhados na terra onde não há consciência, como diz Eclesiastes, nem memória, nem lembrança, nem coisa alguma. Ou os salmistas toda hora dizem, por que tu me deixarás cair no buraco do Seol, assim, na minha impiedade, na minha iniquidade, com os homens ainda fazendo pouco de mim, eu que te servi a vida inteira, não deixa a minha alma ir ao Seol. Porque o que significava isso? Eles dizem, porventura, da morte alguém te louvará? Porventura, exaltarão o teu nome uma vez que tenham entrado no Seol? Porque a consciência do homem antigo, do Velho Testamento, é que morrer sem a consciência da graça, sem a experiência do amor de Deus e da piedade, colocava o indivíduo no apagão, do qual ele se levantaria no último dia apenas para ser julgado. Mas não havia simultaneidade de vida consciente para quem fizesse o mal no Velho Testamento. O lugar dele era o silêncio do nada, até a ressurreição no último dia, onde haveria um julgamento, que aparece pela primeira vez com mais clareza no profeta Daniel, com explicitude escatológica.
Esse é o Seol dos hebreus, sendo muito rápido. Quando eles foram para o cativeiro em Babilônia, e conviveram com os persas, e conviveram com religiões diferentes que tinham noções de anjos, de céu e de inferno, os rabinos e os estudiosos judaicos voltaram do cativeiro com uma noção espiritual mais ampla do significado do mundo invisível, que estranhamente foi adquirida em terras pagãs, no convívio deles com gente que tinha heranças zoroastristas, confucionistas, de outro nível. Foi ali naquele ambiente que a consciência da imaterialidade escatológica se desenvolveu na fé e na percepção dos hebreus, muito mais do que antes, no cativeiro. A noção de anjos sempre se manifestaram, mas ali, no cativeiro, é onde Ezequiel vê anjos como rodas girantes. A consciência do significado de principados e potestades aumentou muito na mente dos hebreus durante aqueles 70 anos de cativeiro na Pérsia. Eles voltaram mudados. Você nota isso pela literatura não bíblica, pseudoepígrafe, que foi produzida naquele período chamado intertestamental, depois da volta do cativeiro em Babilônia, onde tem muito mais anjo, muito mais profecia, muito mais principado. É a primeira vez que se menciona principados de nações, é lá no livro de Daniel. Era um conceito que antes você não encontra nesse nível, com essa explicitude. Encontra implicitamente em alguns salmos apenas. Quando você chega ao Novo Testamento, você vê que o Novo Testamento lida com as apropriações, com apropriações semelhantes a essas que a gente viu no documentário. O que é que a gente viu nesse documentário? A gente viu que os abismos geográficos, topográficos, ou os fenômenos como vulcão e coisas semelhantes, ou grutas profundíssimas, gerou na mente dos povos a crença do inferno como lugar de punição. A gente começou com os maias em Belize. De lá nós fomos para o livro dos mortos dos egípcios. Está falando de crença dos povos, não de revelação bíblica. De lá a gente migrou e nós fomos ver os gregos, o Hades, e como é que os gregos imaginavam Hades. Veja que para cada concepção de inferno tem uma porta topográfica relacionada a ele. E veja como os exploradores, entrando por essas portas, eles encontram dentro das grutas exatamente os mesmos ambientes que correspondiam à cosmologia infernal de maias, de astecas, de egípcios e de gregos, por exemplo, porque a sala dos espinhos, a sala dos leopardos, a sala das facas, tudo isso estava lá dentro, em estalactites, estalacnites, buracos, fogo. Alguém entrou e os que entraram descreveram aquilo como inferno e virou uma crença escatológica na cabeça desses povos. Agora, eu podia sair multiplicando e o tempo não dá. Eu quero só voltar para o Novo Testamento e dizer o que eu estava dizendo. O Novo Testamento usa a mesma fenomenologia física para descrever a imaterialidade não localizável, não espaço-temporal do inferno. O inferno neotestamentário é dimensional, não é local. Não é local, é dimensional. Então, mas o Novo Testamento usa. Usa por quê? Porque o homem, o ser humano, em qualquer geração, precisou de analogias, de metáforas, de arquetipias, para poder internalizar conceitos. Do contrário, ele não internalizaria conceitos. Então vamos pegar Jesus e ver o que Jesus diz do inferno. Olha só, tinha uma lixeira em Jerusalém, num lugar chamado Vale de Inom, que hoje é um dos lugares mais bonitos de Jerusalém. Mas no passado era lixeira. Por que virou lixeira? Porque muitos reis de Israel mataram seus filhos naquele lugar, oferecendo seus filhos em sacrifício a Moloque, Astarote e outros deuses pagãos, Belzebu, Baal, tudo que é divindade perversa. Então o lugar ficou estigmatizado
como lugar da maldade, virou a lixeira da cidade, onde se queimava o lixo. E as lixeiras são lugar de fogo, especialmente na antiguidade. Botavam lixo ali para queimar. Jesus diz em Marcos, usando o Geinon, que G de vale e non do nome do dono do vale originalmente, era Vale de Inon. Virou a lixeira de Jerusalém. Geinon acabou virando Geena, que é o que a gente lê no Novo Testamento como designação para o inferno. Associado aqui, aonde o fogo não acaba, o verme não morre. Ele está usando uma linguagem que qualquer um em Jerusalém ou em Israel entenderia o que ele queria dizer a respeito daquilo. Por outro lado, você vê Jesus definindo outras categorias de inferno. Você tem esse inferno que o fogo não apaga por uma eternidade inteira, como você tem os infernos dos quais se sai. No Novo Testamento, palavras de Jesus. Por exemplo, Mateus 5, o assassino verbal, que não precisa matar alguém com uma faca, mata com a língua, mata com desprezo, mata com ódio, mata nulificando o próximo, chamando-o de raca, de nada, designando a vacuidade, designando o próximo à vacuidade como existência, desconstruindo o outro. Jesus diz que ele é um habitante do inferno, e Jesus diz: eu recomendo que você se reconcilie com o seu próximo enquanto vocês estão aqui, a caminho, na terra. Porque senão você vai ser entregue ao oficial de justiça. Ele usa uma linguagem romana, do sistema romano de justiça. O oficial de justiça vai te entregar ao meirinho, o meirinho vai te entregar ao carcereiro, o carcereiro vai te entregar ao verdugo, tu vai ser colocado num cárcere e não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Isso. Então tem um inferno relativo na boca de Jesus, tanto quanto tem um inferno semi-absoluto na boca de Jesus. Esse inferno relativo aparece outra vez em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, que é aquele cara que não tinha como pagar o seu patrão e foi perdoado de tudo porque pediu perdão. De tudo. Ele devia o impensável, o impagável. Foi perdoado. Saiu da sala onde ele foi perdoado e encontrou alguém que devia uma merreca a ele, muitas vezes menos do que ele devia ao patrão. Ele esganou esse cara, dizendo: eu não te perdoarei enquanto não me pagares o último centavo. Vou te botar na cadeia. Aí os que tinham assistido o fato de que ele fora perdoado lá dentro, reportaram isso ao rei, patrão dele, dizendo: olha, aquele cara que você perdoou de graça, por nada, só por bondade, está esgoelando um que deve uma merreca a ele. Aí o cara foi levado de novo para a sala do trono, isso tudo é uma linguagem parabólica, e lá dentro ele ouviu do rei uma sentença: servo malvado, tu não devias ter feito com o outro o que eu fiz contigo? Eu te perdoei do imperdoável, por que tu não perdoas o relativo? A merreca da ofensa. E disse: lançai-o no cárcere, e em verdade eu vos digo, ele não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mas nessas declarações de Jesus, ele afirma um inferno que tem dia para acabar. Um inferno de penalidades que tem um tempo final. Certo? Então nós temos os infernos existenciais, primeiro, que é o que a Bíblia chama do cara que já está habitado pelo inferno. Por todas as agonias do ódio, do julgamento, do medo, da expectativa de juízo, como diz Hebreus, isso é um inferno. Está habitado por ele. A língua, Tiago diz, quem a usa para o mal está habitado pelo inferno. Quem odeia está habitado pelo inferno. Esse é um estado existencial do qual a gente pode se converter. Tem aquele segundo estado, do inferno relativo, que é o cara que vai experimentar por um tempo, seja em vida ou seja na morte, ainda que eu expliquei quinta-feira passada, o sujeito quando morre tem aquela chance eterna de escolher a direção, porque saem os traumas, as timidez, os condicionamentos culturais, os traumas psicológicos, os traumas religiosos,
o cara vê tudo com limpidez e tem a chance dele ainda de escolher ir na direção de uma descontinuidade da vida que ele levava e optar por uma vida que seja vida segundo Deus. Isso é uma crença minha à luz do fato de que quando o indivíduo recebe um atestado de óbito ou se diz que ele já morreu, hoje em dia a ciência sabe que é quando a vida dele repassa toda e ele tem a melhor chance de arrependimento. Como no documentário se mostrou a experiência de um cara que morreu, o Nick, que chegou ali nas trevas do inferno e disse, não é para aí que eu quero ir. E voltou. Histórias como essa tem aos milhares, mas também tem as daqueles que são tão treva, que dizem, não, eu sou assim, eu quero assim, eu odeio luz. Por incrível que pareça, meu irmão, se o diabo é assim, tem homem que fica assim também. Nós não somos melhores que o diabo. Quando a gente se diaboliza, a gente vira diabo. Mas é difícil de acreditar, né, cara? Mas é fato. É difícil. É fato, meu irmão. Aí tem uma outra dimensão acerca da qual se fala, que é esse inferno que Jesus visitou, de acordo com Pedro. Não de acordo com o credo cristão, que diz ele desceu ao Hades. Pedro é explícito e diz ele desceu ao Tártaros. Óbvio que Pedro está incorporando uma linguagem da cultura grega, onde Hades era a designação geral para o mundo dos mortos, dividido em Elísios, onde ficavam os bons, e Tártaros, onde ia o pessoal para receber as punições. Pedro não tem pudor de usar a linguagem cultural grega, da escatologia grega, para ilustrar o que Jesus fez com uma linguagem única que aquela cultura poderia entender. Talvez se ele estivesse pregando aos astecas, em Belize, ele dissesse que Jesus entrou na gruta do leopardo, das facas, dos espinhos, e foi no pior lugar e gritou lá dentro a libertação daqueles que tinham sido desobedientes. Olha como é relativo tudo. Que tinham sido desobedientes quando a misericórdia de Deus aguardava nos dias de Noé, antes de vir o dilúvio. Aquela geração inteira que permaneceu dura, ainda teve outra chance. Porque se diz explicitamente, está lá em 2 Pedro, que Jesus desceu e foi ao Tártaros e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo tinham sido desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. E a palavra pregou é evangelizomai, que significa proclamou a libertação pelo Evangelho. Agora, por isso Paulo diz em Efésios 4, que quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Tem tanta coisa entre o céu e a terra que a vã teologia jamais entenderá. Quer ver? Me expliquem quem são aqueles corpos de santos que dormiam no pó da terra e que ressuscitaram dos mortos e entraram na cidade santa e apareceram a muitos na hora que Jesus gritou, está consumado, e o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não tem teólogo nem explicação para aquilo, eles fogem desse texto, sabe por quê? Esse texto nos diz que Deus faz o que Deus quer. Que ele não obedece cronograma escatológico nenhum. O que mais? Não, mas usando uma linguagem, como é que fala? Jurídica, aquilo que Jesus fez, criaria uma jurisprudência para se repetir, outras pessoas teriam oportunidades? Claro, a cruz fez. Se você quiser uma linguagem jurídica, a jurisprudência de todas as jurisprudências. Mas o indivíduo que não quiser, vai para o inferno. Quem não quiser, vai. Agora, é duro ir. O cara chega ali na última hora. Agora, eu disse quinta-feira, não brinquem disso, porque ninguém que delibera brincar disso vai ter a chance do inocente. Quem fica brincando disso, eu vou ser salvo pelo fogo. Meu amigo, vai ser queimado pelo fogo, vai botar a bunda na chapa. E não queira saber o que é isso, eu não quero nem saber o que é isso. Agora, eu sei que o inferno é uma eternidade. Mas eu sei que eterno é só Deus, nem o diabo. Aí eu disse quinta-feira passada
que o próprio inferno, no qual muita gente será abismada, por escolha e decisão, durará uma eternidade. Mas a misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Eternidade são aeões indefiníveis na nossa capacidade de mensurabilidade de tempo e espaço. A gente não consegue nem conceber o significado do que seja uma eternidade. Agora, o inferno tem fim. Como eu disse quinta passada de novo. Aqui o documentário, uma bobinha ali que escreveu um livro, é uma boba. Quase todo mundo que fala nesses documentários são os bobos, os professores de Claremont, onde eu estudei, idiotados. Uns teólogos que têm mais fé nos evangelhos apócrifos do que na revelação da Escritura. Eles creem mais em montagem da folcloricidade do inferno do que na revelação bíblica. Então, voltando, eu disse na quinta-feira passada, diferentemente deles aqui, que disseram o inferno foi criado pelo diabo e seus anjos. É uma mentira. Foi criado para o diabo e seus anjos. O diabo não é o rei da cocada preta no inferno. Ele tem pavor de chegar o dia dele de ir para lá. É o lugar de padecimento dele. Quer dizer, homens irem para o inferno tem que virar diabo. Porque o diabo não é uma criação original para humanos. Só se o humano se endiabrar. Porque o inferno, a Bíblia é explícita, foi criada para, não para o diabo e seus anjos. Só que a misericórdia de Deus, como eu disse também na quinta-feira passada, vai fazer um tempo depois, eu não sei de que significado de eternidade seja esse, vai chegar uma hora em que a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. Ora, se o inferno já é tormento de consciência, o lago de fogo é a extinção da morte do inferno. É a graça de Deus acabando com o inferno e acabando também com todos os que no inferno estavam. Esses não viverão eternamente. Esses entrarão em extinção absoluta. Perderão todo ser, serão diluídos apenas como parte do universo, mas não terão mais nenhuma consciência de si. O mundo e a experiência eterna com Deus não acontecerá em simultaneidade com um inferno crepitante de fogo. Isso durará uma eternidade, mas não durará eternamente. Porque só durará eternamente aquilo que existir no amor de Deus. Como Paulo diz, aquilo e aqueles que se reconciliarem por meio da sua cruz com Ele mesmo. Quinta-feira perguntaram aqui, o Chico trouxe a pergunta, se nós éramos universalistas. Eu disse que não, que quem é universalista é viado. Universalismo é aquele decreto de soberania que diz que Deus é tão bonzinho que ninguém vai para o inferno. É uma negação do Novo Testamento, do Evangelho e da cruz de Cristo. O Evangelho existe porque a cruz é uma oferta de salvação para todos. Justamente por isso todos os homens, como diz Paulo, são inexcusáveis, inesculpáveis. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo sempre. E Deus vai dando chance, mas nem por causa disso o cara deixa de viver no inferno aqui. Se ele não se converter, ele vai provar a experiência do inferno naquele lapso de consciência eterna antes dele partir numa direção ou noutra. Se ele não escolher naquele arrependimento da misericórdia, quando o médico já disse morreu, mas Deus disse ainda está vivo para mim, e a vida dele passando, se ele não fizer a escolha da vida como alguns não fazem, alguns são hitlerianos mesmo, meu irmão. Tem almas hitlerianas, tem almas de anticristo, e que se tornam sementes podres mesmo. Tem homens que viram demônios mesmo. Esses vão provar o inferno e não sairão de lá enquanto não pagarem o último centavo. Agora, depois disso tudo, ainda vai ter gente que vai querer continuar e insistir. Não é a mensagem do Apocalipse, quando diz que Jesus vem, que tudo é revelado, que o diabo é preso e acorrentado por 1000 anos,
E aí há um reino de Cristo na terra, aonde não é ainda um reino absoluto de ressurreição, ainda tem relatividade, ainda tem tudo isso, mas tem paz na terra. Uma vez que o diabo é solto, o Apocalipse diz, o mundo inteiro outra vez vai após o bicho. Para você ver essa vocação humana desgraçada para amar a morte. Aí, uma vez provando esse inferno com o diabo e seus anjos, a graça de Deus ainda faz o provimento da extinção desses seres. Porque a eternidade eterna que eu viverei não terá um inferno paralelo. Tudo e todas as coisas estarão reconciliados com Ele por meio do sangue da sua cruz, do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, por todas as variáveis de existência, de livre-arbítrio, que o homem possa escolher ou qualquer outra criatura, mas há punição para a escolha deliberada contra a verdade e a justiça de Deus, tanto mais quanto o indivíduo seja consciente da oferta. Quanto mais ele saiba do Evangelho, mais recalcitrante seja ele, mais filho do inferno ele é candidato a se tornar. Quanto mais alienado de tudo ele seja, menos julgado ele será, porque cada um de nós é julgado pela luz que recebeu e não pela luz que não recebeu. Pelo que soube e teve, e não pelo que não soube e não teve. De modo que eu podia ficar aí o resto do dia à vontade, tem tanta coisa me vindo aqui à cabeça, como por exemplo o rico e o Lázaro. O cara acabou de perguntar. O rico e o Lázaro, que é também uma linguagem fabulosa, de fábula, é uma linguagem de metaforia. Então, dá a impressão de que é um lugar espaço-temporal, né? Que o Lázaro está lá, na boa, no seio de Abraão, e o rico está aqui, um abismo, vendo o cara lá, me tira daqui, manda avisar os meus irmãos. Mas é claro que Jesus não está falando de um lugar aonde, por um abismo, a gente vê quem está na bagaça de lá e os da bagaça de lá, quem está na graça do lado de cá, uma separação dimensional. O que Jesus está apenas falando é da memória do indivíduo que recalcitrou contra a graça de Deus a vida inteira e que fica querendo um jeito de que as pessoas que ainda estão vivas na terra sejam advertidas pelos mortos que estejam no inferno para que não vão para lá. Aí Jesus diz, não, eles que creiam na palavra, eles que creiam na revelação, eles que creiam na pregação, eles que creiam nos profetas, porque nenhum morto irá, e mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não creriam. Prova disso é que Jesus ressuscitou e a moçada continua escolhendo o caminho da morte. Então teria aqui para falar o dia inteiro. Agora, ninguém brinque disso, e tem gente vivendo no inferno hoje, de inferno. E tem mais, crente vive no inferno mais do que descrente. Porque o cara que não sabe nada, vai sendo, como diz Paulo, a consciência acusa, a consciência se defende, mas ele não sabe de muita coisa. Vai levando. Agora, aquele que sabe, Pedro diz, era melhor nunca ter sabido, do que saber dessa tão grande salvação e calcar com os pés o Filho de Deus, crucificá-lo a segunda vez, brincar de salvação e de ainda apostar na loteria esportiva da salvação pelo fogo. Esse cara está entrando num buraco danado. E tem muita gente nos vendo ali que ficou tão cínica, tão doída, que apenas diz, como eu estou na igreja, eu não estou no inferno, mas não verificam, que não tem um minuto de paz, que vivem em desassossego, que o coração é uma turbulência só, que a alma nunca se pacifica, porque o inferno nunca foi tirado de dentro do coração delas pela conversão genuína, que já não quer saber nem de céu nem de inferno, só quer saber do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deus é amor, meu. Esse é meu galardão. O céu é pequeno demais para mim. E o inferno não me diz nada diante do amor de Deus. Que céu será melhor do que o meu mergulho no amor eterno de Deus? O inferno é a Disney. Agora, o meu paraíso é ganhar um novo nome, é identidade, é ficar a cara de Jesus,
é me tornar como Ele é me tornar uma miniatura de Deus eterna. Essa é a minha vocação, é me tornar divino em Cristo. O crente não quer admitir isso, mas está explícito. Jesus disse, ora, se aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, se diz na revelação, sois deuses, quanto mais aquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo não será o Filho de Deus? E o apóstolo Paulo diz que nós que estamos em Cristo nos tornamos filhos à semelhança de Jesus. Fomos adotados na mesma categoria. Ele é o unigênito do Pai. Nós fomos adotados no unigênito, nos tornamos igualmente filhos, herdeiros de tudo que é de Jesus. Em Cristo eu me torno filho de Deus mesmo. Não de segunda classe, eu me torno Cristo em Deus. É o processo de cristificação. Eu me torno um humano divinizado em Deus. Não é doutrina mórmon, que o cara se torna Deus de deuses. Não, eu me torno divino em Deus. Eu continuo uma criatura cristificada, divinizada e herdeiro de tudo o que de Jesus é direito e passa a ser. Por isso eu sirvo a Deus. Por pura sedução, fascinação, amor, alegria, o inferno, mano. Nem quando eu andava doido por aí, o inferno nunca me disse nada. Eu nunca quis nada com o diabo, mas não era por causa do inferno. Eu não queria dar uma presença sombria na minha vida aqui. De jeito nenhum. Na eternidade nem pensar. Agora, o céu também nunca foi meu motor de serviço a Deus. Nem galardão, nem nada disso. Meu galardão é Jesus. Como eu tenho dito, assim que eu me converti, eu entrei em casa e tinha um cartãozinho evangélico da antiga, que ainda tinha essas coisas bonitinhas. Um cara puxando rede, cheia de peixes do Mar da Galileia, e uma frase que dizia, para aqueles que trabalham para Deus, basta-lhes a recompensa de um dia o haverem conhecido. Aí eu falei, disse tudo o que eu sei. Porque não é um inferno, nem é um céu. Se me disserem, olha, você vai para o céu, mas lá não tem Jesus, eu digo, então fica com teu céu. Eu não quero o céu sem Jesus. Meu céu é Jesus. Meu céu é o Pai que está nos céus. Meu céu é um mergulho no amor de Deus. Meu céu não é um lugar de bônus. Não é um condomínio celestial, 10 estrelas, para fazer inveja a querubim da guarda caído. Isso ainda é a lógica do paganismo espaço-temporal, que quer relacionar galardões a coroas de ouro, que quer relacionar punição a fogo que não acaba nunca. Agora, o grande fogo não é esse de combustão, é o fogo existencial, é outra natureza de fogo. E o verdadeiro inferno se caracteriza por uma coisa simples, por ausência e separação de Deus. Onde não há Deus, aí há inferno, meu irmão. Seja na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar ou dimensão. Onde a criatura consciente de si vive sem Deus, aí ela está habitada pelo inferno. Não é preciso ir longe. Tem o inferno escatológico, nas dimensões que eu já falei aqui, e tem o existencial. Já está habitando muita gente ali. E era hora de se converterem de todo o coração. Pararem de servir a Deus por medo, como aquele pastor, que ainda confessou que prega o medo porque funciona. Quem é discípulo do medo que funciona nunca terá paz na vida. E quem serve a Deus pelo bônus celestial, pelo bônus, nunca o fará por amor, mas por barganha. Continua no inferno existencial do mesmo jeito. A gente fica livre do inferno quando a gente esquece o inferno, esquece o céu. Serve a Deus por graça. E diz, a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que o céu. Eu lembrei da tua graça é melhor do que tudo. Oi? Não, ele estava lembrando da pregação de ontem. Aqui no que eu assistia. Sobe para cá.
Suba para cá. Suba para aqui. O gasofilaço quebrando. Sobe para cá que você vai sair. Essa passou de todos os limites, o Chico vai acabar tendo que dividir esse papo de graça em 3. Cai só um recadinho. Qual é o recado? Braulio agora tem e-mail. Dá o e-mail. Deixar porque o pessoal tá pedindo aqui para mandar braulionapolis@gmail.com. Não, braulio@vemvtv.com.br. Então você melhorou muito que de e-mail. chique demais agora. braulio@vemvtv.com.br. Podem escrever para o Braulio, ele trará questões que você porventura queira apresentar. Exatamente. Infelizmente o tempo acabou. Gente boa. Tchau. Deus nos abençoe. Amém. Passa às 3, passa às 9. Se foi bom para você, convide outro. Mas não convide gente escandalizável, que é para não ficarem em surtos. Pelo amor de Deus, tá? Que é para a gente não sofrer de novo esses sofrimentos de Cristo todo dia por gente que não entende nada do que é. Mas você se entendeu, seja um bem-aventurado. Se não entendeu, fique em paz, pelo amor de Deus. Tchau.